E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Livro de Gênesis capítulo 2 versos 2 e 3. Shabbat Shalom. Meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim Eventos Finais, onde tratamos de assuntos relacionados com escatologia, ou seja, eventos relacionados com o fim dos tempos e a volta de Jesus. Hoje com mais um vídeo da série Parashá da semana que apresentamos aos sábados à tarde. Nessa série estudamos a Parashá da semana, que é uma porção semanal da Torá, que são os 5 livros bíblicos de Moisés, também conhecido de Pentateuco, ou se preferir, os livros de Gênesis a Deuteronômio. A Parashá de hoje é Shofitim, com a abordagem em Juiz no tocante ao exercício do poder, que se encontra no livro de Deuteronômio capítulo 16 verso 18 até o capítulo 21 verso 9. Vamos ao estudo da Parashá, cumprindo assim uma das 613 ordenanças do Eterno. Abençoado seja Baruch Hashem. Na Parashá de hoje abordaremos os seguintes pontos: deveres dos juízes e o castigo da idolatria, consulta dos sacerdotes, a eleição e os deveres de um rei, a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas, as abominações das nações são proibidas, a promessa de um grande profeta, a quem pertencem os privilégios das cidades de refúgios, acerca dos limites e das testemunhas, as leis da guerra, expiação por uma morte cujo autor é desconhecido. A Parashá de Shofitim considera o termo juiz associado ao exercício do poder, e nem sempre esse exercício é feito com isonomia ou equilíbrio. Todo aquele que clama por justiça tem que ser justo, e isso precisaria ser tratado com o povo de Israel, até porque eles vinham de um sistema de governo onde ser escravo era um modal econômico e o faraó era tratado como um deus. Assim, o primeiro ponto a ser apresentado nessa Parashá diz respeito aos mandamentos a respeito da criação de um sistema de liderança na terra de Israel, começando com a designação de cortes, juízes e oficiais em cada cidade e seus deveres, dentre os quais estão não torcer o juízo, não fazer acepção de pessoas e não receber suborno. Pois a aceitação do suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Aos juízes é dever seguir a justiça, e somente a justiça, para que recebam por herança a terra prometida, ou se preferir a salvação. Essa é uma condição sine qua non. Após a definição do rito processual de julgar um idólatra, é definido o Grande Sanedrim, Suprema Corte de Israel, formada por 71 juízes, ou seja, para que nunca uma causa julgada tenha votação com empate no resultado, o total de juízes seja sempre metade mais um. Vale ressalvar que o Sanedrim existe nesse mesmo formato até os dias de hoje. Não importa o quão notáveis sejam os réus, deverá julgado da mesma forma. Esse é o modelo validado por Deus quando o povo estava para entrar na terra prometida. Qualquer coisa diferente disso é uma distorção. Logo, os responsáveis por essas distorções serão julgados e sentenciados pela mais alta instância de todo o universo, a saber, Deus. Além das abominações, aproximar um ramo nas narinas era, e ainda é, um ato pagão que muitas culturas e sociedades como a maçonaria utilizam até os dias de hoje. A Parashá Shofitim está definindo os parâmetros para o estabelecimento das leis de Israel, para que o Sanedrim tenha parâmetros e limites para a aplicação do justo juízo. Assim foram estabelecidos os critérios para a eleição de reis, a fim de que quando o povo chegasse à terra prometida, um dos critérios foi para os reis, os quais quando fossem eleitos não deveriam aumentar para si a quantidade de cavalos. Inclusive no Salmo 20 verso 7 o rei Davi faz uma advertência a esse respeito, pois muitos confiam em carros e cavaleiros, mas que nós devemos confiar no Senhor. Esse foi um dos motivos da queda e ruína do rei Salomão, não seguiu o conselho do seu próprio pai. Moisés também orientou ao povo em como e para quem seriam as cidades de refúgios, o que chamamos hoje de crime culposo, não fossem mortos por familiares da vítima, e para tanto elas viveriam nas cidades de refúgio guardadas pelos levitas. Nessa Parashá também ensina que a criação é tão preciosa para o Senhor que a Torá estabelece um limite para as guerras, onde o primeiro limite é que tente-se fazer a paz para que não haja mortes. E a outra é que em caso de batalha que Israel deve ser cuidadoso para não destruir nenhuma árvore frutífera.
O apóstolo Paulo adverte no livro de Romanos capítulo 8 versos 22 e 23 que não apenas a natureza, mas nós também aguardamos a nossa restauração através da redenção de nosso corpo. Lição da Paraxá. A Paraxá aborda com muita profundidade a questão do Sanedrim ou Sinédrio, que é a corte de Israel, passando pela lisura e o irretocável caráter de cada um dos 71 juízes que formam a corte. Outro ponto importante diz respeito à influência da idolatria no templo de Israel, onde, segundo o livro de Ezequiel, haviam répteis e outros animais imundos pintados nas paredes de uma sala dentro do templo, bem como estátuas e poste-ídolos para adoração. Os 71 homens que formavam o Sinedrim se corromperam e se dobraram a outros deuses. Eles também tinham o hábito em suas liturgias de colocar um ramo de acácia nas narinas para cheirar, que hoje faz parte de rito de iniciação em algumas sociedades. Alguns escritores defendem a ideia que, por conta da construção do Templo de Salomão, onde havia artífices e artesãos, que estes formaram o que hoje conhecemos como maçonaria, Rosa Cruz e outros. Isso nos leva a pensar o quanto as religiões hoje em dia estão envolvidas e têm em suas liturgias inúmeros elementos contrários ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Quantas religiões e igrejas locais estão contaminadas com padrões mundanos, política, expressão da elite social, ou de riqueza, sendo que Cristo não tinha nem onde repousar a cabeça. É facilmente detectável a distorção existente nas igrejas hoje em dia, independente da sua linha litúrgica, do seu credo ou denominação. A Paraxá deixa claro que somente Deus deve ser adorado e a nenhum outro devemos nos curvar para que a sua glória encha o templo. O apóstolo Paulo nos escreve que somos templo do Espírito Santo, logo, nenhuma outra coisa deve habitar em nosso templo de carne, ou seja, nossa mente, mas apenas o Espírito Santo de Deus. Assim terminamos mais um estudo da Paraxá da semana. A Paraxá da próxima semana é Kitêtise, com abordagem no conceito de quando você sair, que se encontra em Deuteronômio capítulo 21 verso 10 até capítulo 25 verso 19.